Esse é o nosso encontro do dia 11 de junho de 2020 e agora eu gostaria então de passar a palavra para o Humberto. Mas, aliás, antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Teve duas pessoas do encontro passado que queriam fazer uma pergunta que a gente não conseguiu dar a resposta no dia. Se a pessoa está na sala, por favor, me fala aqui no WhatsApp para a gente começar o encontro respondendo essas perguntas. Tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta com relação ao estudo passado? Só mais um minutinho. Se ninguém manifestar, a gente passa a palavra para o Humberto. Ok. Luiz, pode falar, querido. Luiz, você está no mudo, só um minutinho. Pode falar. O que eu queria colocar para o Humberto é uma reflexão que foi me trazida já na primeira vez e eu não consegui oportunidade para isso. Eu imagino, Humberto, onde é que você está aqui para mim? Eu imagino que esse grupo tem duas características muito especiais. Primeiro, somos todos espíritas, e segundo, somos todos com interesse especial em filosofia. E, às vezes, isso pode abrir certas oportunidades de nós pensarmos alguns aspectos práticos do nosso movimento espírita a partir dessa força que nós começamos a ter pela sinergia que estabelecemos entre nós. E na primeira aula, você falava, e é algo que me preocupa também, sobre a questão das juventudes e das mocidades espíritas. E me parece que esse é um problema nosso aqui no Brasil, e eu percebo que em outros países também existe essa mesma questão. Porque, de alguma forma, não sei quando, não sei em que formato, a gente não pudesse criar uma preocupação de como tornar o espiritismo permeável, no seu sentido filosófico, à nossa juventude espírita, para que quando ele tenha aquele embate filosófico em ensinos mais superiores, ele não tenha apenas aquela visão mais reducionista que a gente tem conversado aqui entre nós. E acrescento ainda, não apenas o jovem, mas a própria criança, não é? Ou aquele que vai à evangelização e pode encontrar um conteúdo um pouco mais, não digo sofisticado, porque não seria próprio a ela, mas algo já que desse certas aberturas a uma reflexão que pudesse ser amadurecida com o correr do tempo. Essa é uma reflexão que eu queria propor a você. Espetacular. É uma das questões centrais e é uma questão totalmente ligada ao caráter filosófico do espiritismo. Porque uma boa parte dessa evasão dos jovens, dos maduros, das crianças, de qualquer fase da vida, são as discordâncias, o inconformismo, a inaceitação, a rebeldia natural, às vezes, de uma certa idade, de uma certa fase. E tudo isso se manifesta de maneira muito típica e muito invariável, muito semelhante àquilo que acontece em todas as outras religiões, né? Que é a discordância daquilo que foi imposto de maneira catequética e que não dá margem à reflexão e ao questionamento. É contra isso que as pessoas se rebelam. As pessoas, elas nunca se rebelam a princípios que elas esposam porque desejam ou porque foram persuadidas a abraçarem. Então, se nós, desde a evangelização, passando pela mocidade,
até a divulgação da doutrina, seja com artigos, com as palestras, com os grupos de estudo, qualquer forma de divulgação da doutrina que a gente faça, a gente tem que enfatizar este caráter filosófico, que a pessoa ela abraça os princípios na medida em que os princípios são razoáveis, e não porque ela foi doutrinada, porque ela foi catequizada, ou que esses princípios são impostos através de mecanismos, às vezes, psicológicos e sociais mais primários, como o medo do que vai acontecer no umbral, depois que você morrer, etc, etc, etc. Né? Então, a gente precisa realmente tirar a capa das religiões velhas, das religiões na sua forma obsoleta, e aceitarmos que o Espiritismo, sim, propõe uma radical reforma da religiosidade humana, uma reforma do cristianismo, uma reforma das outras religiões também, né? Embora nós ainda não chegamos na fase em que o Espiritismo propõe uma reforma de outros modelos religiosos, mas a gente pode usar como exemplo aquilo que ele fez com o cristianismo. E nessa reforma da religiosidade humana, na reforma do cristianismo, foi operada por Kardec, continuada depois pela tradição espírita, pelo movimento espírita, nós vamos ver claramente uma religiosidade que não é institucional, que não é imposta de cima para baixo, que você não tem que acreditar porque tem que acreditar, mas que ela é convincente e persuasiva na medida em que ela apela à nossa racionalidade, à nossa observação dos fatos, a nosso instinto natural de adoração a Deus, de reconhecimento de uma força maior, e na medida em que o Espiritismo fracassar em fazer isso e se manifestar como mais uma religião, como uma recalchutagem esquisita e excêntrica do catolicismo ou do evangelismo, então o Espiritismo, ele com todo o direito e de maneira completamente justificada, ele vai ser rejeitado por uma série de pessoas que têm conflitos de valores, que querem pensar independentemente, que querem refletir independentemente. Então, não é culpa dos que se evadem muitas vezes, né, essa evasão, mas é culpa da forma como lhes foi apresentada a doutrina. Uma forma empobrecida, uma forma simplificada, uma forma muitas vezes dogmática, igrejeira, e isso leva essa juventude dessa geração, que odeia essas coisas todas, a buscarem outras alternativas. Esse é o meu entendimento, mas a gente pode também fazer uma análise lógica de até que ponto esse entendimento corresponde à proposta original de Kardec, se nós estamos praticando a proposta original e se nós estamos falhando, de que maneiras nós estamos falhando em praticar a proposta original. E isso tem tudo a ver com a introdução do Livro dos Espíritos. É exatamente isso que a gente discute na introdução, também nos prolegômenos e também no aviso que a gente leu semana passada, porque aqui Kardec vai dizer que, ao contrário das religiões, de novo, e isso não é nenhum demérito das religiões, é a natureza delas, né? Que descem de cima para baixo e que só depois, numa etapa posterior, vão ser refletidas filosoficamente, o Espiritismo ele vai seguir o caminho oposto de partir de uma reflexão filosófica dos fatos apresentados e, depois dessa reflexão filosófica, vai fomentar em nós, vai fertilizar em nós a nossa religião natural, por assim dizer, nossa religiosidade natural. Quando isso não for bem feito, da forma como foi proposta, aí nós temos múltiplas causas de falência, de perda de qualidade da divulgação do Espiritismo, e essa perda de qualidade vai impactar, por exemplo, na falta de convicção das pessoas. Temos mais alguma questão? Temos sim. A próxima pergunta é do Richard. Ele pediu para me ler para ele a pergunta. Então, a pergunta diz o seguinte: gostaria de fazer um comentário e uma pergunta a respeito do fluido vital, como foi abordado pelo Humberto.
Este fluido ou princípio é um elemento independente da matéria e do espírito, e ainda assim somente existe quando anima a matéria. Ora, sempre ouvimos que o espírito anima a matéria, e um é distinto do outro. Creio que o correto para dirimir confusões seria dizer que o fluido vital anima e o espírito ilumina, ou torna inteligência matéria. Aguardo a resposta para a próxima quinta-feira, que seria hoje. Excelente. Isso também tem um pouco a ver com o que a gente vai discutir hoje, que é o fato de, até certo ponto, o espiritismo ser um pouco datado. Tá? Muitas pessoas, muitos importantes escritores, divulgadores do espiritismo, às vezes tentam fugir desse fato, contornar essa questão e vão, vira e mexe, topar com problemas espinhosos porque tentam negar o fato de que o espiritismo ele está embebido na terminologia da época, nos conceitos não apenas da natureza, da filosofia da natureza ou das ciências naturais da época, mas também nos conceitos sociológicos da época, políticos, nos conceitos que se tinha sobre a Bíblia. E em muitos aspectos a gente precisa retornar à época de Kardec para entender como esses conceitos eram entendidos e divulgados. E a gente vai observar que de maneira muito constante, muito frequente, Kardec vai repetir ou refletir os conceitos típicos da época dele. Um deles, o conceito de fluido, que era uma espécie de as ou de carta na manga que a ciência natural da época usava para explicar quase todos os fenômenos. E hoje em dia a gente vai entender que há teorias muito melhores e que não por causa disso se invalidam as conclusões que Kardec tirava dos fatos. Né? A gente muda a mecânica da explicação, mas a explicação ela continua funcionando mais ou menos através dos mesmos princípios, apesar de se mudar um pouco a mecânica da explicação. Então, por exemplo, quando a gente está na geração da física quântica ou na geração pós-Einstein, né, da ideia dos campos, né, da doutrina dos campos, a gente vai ter um entendimento, às vezes, diverso, ou, inclusive, nós podemos ter múltiplos entendimentos de como esses processos acabam funcionando. Uma segunda questão muito importante nesse tipo de problema delicado de terminologia é o próprio fato de que Kardec e os espíritos o tempo todo dizem para a gente tomar cuidado com os nomes que a gente dá às coisas. Então, aqui na introdução, a gente vai ver exaustivamente que o nome que uns grupos dão para a alma não corresponde ao significado que um outro grupo pode dar à alma, e assim por diante. Isso pode ser aplicado a qualquer tipo de conceito, a maioria dos conceitos. E a gente vai observar justamente que alguns espíritos, inclusive, divergem um pouco da concepção de outros. Também aqui na introdução, Kardec diz claramente que os espíritos mudam pouco depois do desencarne. Isso é muito, muito sugestivo, né? Muito interessante da gente refletir a respeito do impacto dessa pouca mudança ideológica, mudança filosófica, e nós vamos ver ao longo da literatura mudança moral, mudança psicológica às vezes, né? Além daquele primeiro impacto da mudança das sensações, os espíritos eles não saem radicalmente transformados da passagem para o mundo espiritual e continuam nutrindo certos preconceitos, certas ideias que eles tinham em vida, até que novas conversas, novos fatos chamem eles a novas reflexões e a mudanças, que pode ser um processo muito lento. Então, nessas questões de fluido vital, né, ou de princípio vital, né, ou qual parte corresponde ao espírito que não tem quase que nenhuma forma nem corporeidade, e qual parte é o espírito já com a sua constituição perispiritual, com dedos, olhos, cabelo, né, que presumivelmente, por todos os relatos, os espíritos possuem, até roupas e assim por diante. Né? Qual é o ponto em que realmente essas distinções elas podem ser investigadas de maneira rigorosa e científica, e qual é o ponto em que eles operam, a partir de que ponto operam apenas como princípio filosófico. Quer dizer,
uma hipótese de trabalho para resolver um problema que se coloca a nossa racionalidade apenas, a forma como nós entendemos o sistema filosófico que Kardec com os espíritos estão aí propondo. Então, eu tendo a crer que uma boa parte dessas questões do princípio do vital, do fluido animalizado, do princípio do fluido vital, né? Essas questões elas tendem a ser respostas paliativas para mecanismos que a gente ainda entende ou próximo de nada ou muito precariamente. Tem também um certo vício de nomenclaturas que eram usadas pelo magnetismo ou pelo mesmerismo na época. Isso aí é muito patente. Se a gente volta ali em Deleuze, em Dupotet, e lê esses autores, também os autores anteriores ainda, né, aos anos 20, 1820, 1810, 1800, a gente vai observar que uma parte da nomenclatura que Kardec está usando, e até uma parte da mecânica que ele usa para explicar esses processos, vem desse grupo, vem dessa escola, da qual ele também fazia parte. Ele também dominava as técnicas do magnetismo animal, como ele vinha sendo chamado naquele período. Eu não sei se eu fui muito evasivo ou se eu cheguei perto de responder a questão. Obrigado, Humberto. Rita, pode falar, querida. Rita, você consegue tirar o seu microfone? Está me escutando? Agora estamos, pode falar. Então tá. Boa tarde a Fabrício, a Humberto. Eu tenho, assim, um conhecimento espírita geral. Não sou, assim, muito profunda, não. Mas leio, estudo, mas também tem outras literaturas. Enfim, eu gostaria de saber se há uma necessidade de ter continuidade ao Livro dos Espíritos, porque eu acho que tem muitas interrogações. Eu sei que eles usavam, né, as mesas girantes, assim, partindo de um espiritismo menos primitivo. Eu não sei como é que isso seria encarado dentro da sociedade espírita, mas se cogita isso, de ter uma continuidade do Livro dos Espíritos por causa das interrogações? Ótima questão. Em primeiro lugar, eu diria o seguinte: o Livro dos Espíritos, especialmente, em parte os outros também, mas especialmente o Livro dos Espíritos, ele não é um livro para ele ser aprendido. Ele não apresenta princípios que nós devemos aprender, mas que nós devemos continuar estudando. Na medida em que ele é um livro de filosofia, isso é ainda mais verdadeiro, porque em filosofia nós não terminamos o estudo. Nós não aprendemos filosofia e pronto, acabou. Agora eu sei filosofia, eu posso te dar as respostas. Pelo contrário, agora que eu aprendi um pouco de filosofia, eu sei que eu não tenho as respostas e que eu tenho que continuar estudando, analisando, refletindo, atualizando o pensamento o tempo todo. Então, nesse sentido, a proposta de Kardec é justamente que o estudo do espiritismo não termine, que não se forme em espiritismo, o sujeito não fica nem adestrado, nem formado e nem preparado para responder a qualquer questão sobre espiritismo. Inclusive, é um pouco perigoso hoje em dia que a gente tenha criado um certo hábito de, nesse tete-a-tete de perguntas e respostas, alguns palestrantes, por uma reação psicológica muito natural do ser humano, eles respondem a qualquer pergunta, sobre qualquer assunto, em qualquer contexto, da medicina à história antiga da Babilônia, né? Da linguística até a ética aplicada à robótica. Então, isso é uma questão que a gente tem que pôr um pouco o pé no freio, tentar evitar ter essa presunção de oferecer resposta a todas as coisas,
Porque mesmo que o Espiritismo seja uma filosofia robusta, que é capaz de fomentar respostas para os mais inumeráveis e diversos problemas possíveis, nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, nós somos extremamente limitados. Nós temos os nossos vieses de seleção, os nossos vieses no olhar, né? Então nós temos que sempre evitar a presunção de imaginar que nós englobamos a totalidade e falar daquilo que é familiar, aquilo que nós vimos e revimos exaustivamente, e mesmo assim evitar aquela arrogância da carteirada, ou então do argumento de autoridade, né? Eu sou um estudioso espírita, eu sou um especialista em mediunidade, no livro dos médiuns, eu sou um especialista em Leon Denis, né? O Espiritismo, ele, assim como qualquer filosofia razoavelmente boa, vai nos ensinar a evitar essas furadas, evitar esses equívocos do ego, esses equívocos da vaidade. E cada vez mais, na medida que nós vamos progredindo na doutrina, nós vamos tendo sérias dúvidas sobre as nossas posições e vamos o tempo todo, de maneira saudável, rever a nossa posição para ver se a gente não está sendo injusto com alguém, para ver se a gente não está sendo precipitado na nossa avaliação, no nosso julgamento. Então, respondendo mais diretamente ainda a questão, essa filosofia dinâmica, reflexiva e autocrítica, ela não precisa muito ser atualizada, porque é da sua natureza o progresso, é da sua natureza a atualização constante, a revisão constante, o reestudo, o retorno às questões, né? Mas, na medida em que, de novo, nós fecharmos a doutrina, nós transformarmos a doutrina numa catequese, num conjunto de princípios que precisam ser engolidos daquela forma, geralmente a forma do expositor, né? Porque Kardec não apresenta dessa maneira, mas o expositor muitas vezes apresenta dessa maneira. Aí sim, cristalizou, engessou, perdeu a saúde vital e a renovação espiritual, que é a constante revisão e a constante reflexão crítica, e aí precisa ser superado com urgência, precisa ser atualizado com urgência. Obrigada, muito obrigada. Agora nós vamos para a última pergunta e depois a gente faz de novamente a questão de perguntas e respostas, mais para o final da apresentação. A próxima pessoa é Flávia. Flávia, pode falar. Oi, Humberto, tudo bem? Humberto, tudo bem? Queria te fazer uma pergunta. Ontem a gente, numa fala, alguns amigos do grupo Batuíra me levantaram uma questão, achei muito interessante. Por que Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele cita como Sócrates e Platão como precursores da doutrina espírita e ele exclui ativamente Aristóteles, né? Porque a gente, estudando filosofia, sempre imagina que é um encadeamento lógico ter os três juntos, como se fosse uma espiral progressiva e ascendente de conhecimento, né? E se eu fosse escrever aquele texto, provavelmente eu frisaria que os filósofos pré-socráticos, os filósofos da natureza, foram precursores da doutrina espírita, à medida que, por exemplo, Tales de Mileto, ele fez como que uma prévia do que é o fluido cósmico universal, né? A busca deles filosófica pelo apérion, pelo arqué, pela natureza das coisas, eles foram precursores do conceito de fluido cósmico universal, de princípio inteligente, de monogamismo. Até os pré-socráticos mesmo já tem conceituações de seria a realidade monoteísta ou dualista. Imagina naquele panteão romano, grego, desculpa, com um monte de deuses antropomórficos, ele já tem os pré-socráticos terem uma visão de um Deus único, e ainda na conceituação que a gente debateu semana passada de dualismo e monismo. Então, por que ele ativamente exclui Aristóteles e por que ele não cita os filósofos da natureza, que acho que teriam um papel de precursores da conceituação filosófica do que depois desenvolve, né? Então eu não sei a que peso, o que será que passou, resumindo, o que será que passou na cabeça de Allan Kardec? Se você tem alguma
chave de leitura aí para essa minha questão. Obrigada. Ótima questão. Essa é uma questão que me atormenta também profundamente. Como que é possível que Kardec tenha quase que passado ao largo do nome de Aristóteles, sendo que Aristóteles é potencialmente a maior inteligência que já existiu, a maior inteligência aplicada à questão das ciências, da investigação racional da realidade? Eu tenho uma resposta trivial e uma resposta um pouco mais profunda. A resposta trivial, uma hipótese, tá? Estou aqui aventando uma hipótese para responder essa questão perturbadora. Resposta trivial seria o seguinte: Aristóteles, de alguma maneira, ele, vindo na esteira da tradição clássica grega, ele já estava subentendido no grupo dos outros dois. É um filósofo que não destoa tanto de Platão, como algumas apresentações mais populares da filosofia às vezes sugerem. É um filósofo clássico grego, intelectualista, racionalista, criticista e, em alguma medida, também espiritualista. E, portanto, se você fala Sócrates e Platão, subentende-se uma série de outros autores que não seria necessário explicitar, né? E o contraponto não seria com Aristóteles, por exemplo, seria com talvez os pré-socráticos, com uma visão um pouco mais materialista da realidade, né? Essa é a resposta trivial. A resposta um pouco mais profunda é a seguinte: de novo, uma hipótese que eu estou aqui aventando com vocês, tá? Alguns conceitos do Livro dos Espíritos me sugerem particularmente que Aristóteles pode ter sido o espírito que respondeu a essas questões, como quando os espíritos respondem, por exemplo, que tudo de alguma forma é matéria, umas formas mais quintessenciadas e outras não. E quando se apela à questão de que os espíritos, sim, eles têm algum tipo de corpo, algum tipo de forma, ou eles são alguma substância, eles não podem ser uma pura abstração, ou uma ideia pura, um conjunto de ideias, né? Essas respostas, elas, não sendo antiplatônicas, elas fazem um contraponto com o relativo platonismo que impera dentro da maior parte, ou da esmagadora maioria das questões do Livro dos Espíritos, das questões que se desdobram depois nas outras obras, né? Então, eu vejo Aristóteles, sim, dentro do coração, do núcleo duro da filosofia espírita. E uma outra questão também que ajuda a complementar essa resposta mais qualificada é que a época de Kardec tinha-se uma compreensão extremamente ruim de Aristóteles. Uma compreensão muito negativa, tornava alguns conceitos de Aristóteles praticamente materialistas. Então, Kardec, de novo, porque é um pensador do seu tempo, de certa forma datado, ele pode ter tido a impressão pessoal de que Aristóteles não estaria alinhado ou bem conectado com a filosofia dos espíritos, né? Isso aí é uma suspeita razoavelmente sólida, até porque os manuais de filosofia da época de Kardec e aqueles todos que a gente desconfia que Kardec leu, infelizmente ele não falou muito das leituras dele, isso é uma grande investigação por fazer, ninguém praticamente se interessa por isso, ou se interessou por isso, e nós temos tantos intelectuais espíritas, né, que fazem a leitura de Kardec como se ele fosse uma espécie de meteoro que caiu do nada em Paris e não tivesse brotado daquele contexto, lido aquelas coisas, conversado com aquela sociedade. Então, nós precisamos de uma revisão cuidadosa das crenças, dos princípios, das ideias que Kardec tinha, não só sobre filosofia, mas também sobre teologia, sobre religião, sobre todas as coisas. E a partir dessa investigação da formação de Kardec, a gente vai ter um insight um pouco melhor dessas preferências, dessas rejeições, ou da forma como Kardec navegava conceitualmente por esse mundo que era o mundo dele. E ele, quando revela
as influências dele, as linhas de influência dele, nós vemos que ele está perfeitamente enraizado na sociedade da época, né? Avançado em muitos aspectos, mas sempre avançado a partir da bagagem, das raízes, da tradição em que ele está fincado. Então, é um autor que está dentro do movimento final do iluminismo, está vendo o positivismo brotar de um lado, está vendo o espiritualismo eclético francês de outro. Se a gente tiver a oportunidade mais para frente, a gente vai rediscutir isso tudo. Obrigado, Humberto. Então, agora nós finalizamos com as perguntas. Podemos passar para você e aí, quando você disponibilizar, a gente abre mais para perguntas. Muito bem. Eu fiz aqui um roteirinho ponto a ponto da introdução do Livro dos Espíritos. Para a gente caminhar rápido, eu vou só resumir a questão no seguinte. Essas perguntas foram chave porque elas ajudaram a gente a rever o que é o Espiritismo, o que é filosofia espírita, como discernir filosofia de religião, o fato de que Kardec era um pensador da sua época, que os próprios espíritos eles respondiam coisas que às vezes passavam pelo filtro da época, então não são respostas na letra eternas. Podem ser no espírito eternas, mas na letra elas são respostas de 1850, de 1860. Elas estão bem claramente vinculadas à realidade cultural, à realidade intelectual, principalmente, daquele período, né? Então, isso tudo é muito importante para a gente criar notas mentais e, de vez em quando, a gente lembrar, fazer referência a essas notas mentais. Isso ajuda a gente a fazer uma leitura menos ingênua um pouco do livro, do texto, né? E evitar a leitura dogmática do texto, como se Kardec estivesse inventando tudo do zero. Na introdução, a gente vai ver, eu vou separar aqui a introdução em duas etapas. O ponto 6, né? Tópico número 6, que seria a filosofia dos espíritos, que Kardec enumera ali uma série de questões. E os outros tópicos todos, que seriam a metodologia e alguns pressupostos filosóficos de Kardec. Tá? Estou fazendo aqui uma tipologia. Toda tipologia ela é um pouco artificial, um pouco forçada. Mas vamos ver se essa tipologia, se ela se sustenta, se a gente pode ler a introdução dessa forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque em todos os tópicos da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec está discutindo aquilo que vem a ser o caso, aquilo que é o critério de validação dos fenômenos e dos ditados dos espíritos. Quais são esses critérios de validação? Do que é que se está falando? Por que isso não pode ser rechaçado pelos cientistas naturais? O cientista natural que estudou fisiologia ou engenharia ou astronomia não pode dizer que isso é puro charlatanismo, que é um truque de cordas que levantou a mesa e a mesa está girando por conta de um truque de bateção, de instalação de ossos, etc, etc, etc. Né? Então, Kardec vai falar assim, não é por aí. Precisamos ter mente aberta, postura científica, rigor, observação cuidadosa, não desqualificar nem as pessoas que estão envolvidas nesse estudo, porque não são todos ignorantes, né? Muitos são sábios, muitos são pessoas de boa fé, pessoas honestas, pessoas idôneas, e também não desqualificar os próprios ditados, que os espíritos estão apresentando à torta e à direito coisas através de pessoas muito jovens que não têm conhecimento dos fatos, não têm formação científica, não têm uma estatura moral, às vezes, equivalente, e à torta e ao direito os espíritos estão apresentando essas informações do mais alto escalão, por assim dizer, né, do mais precioso quilate, através de médiuns, às vezes, muito rudimentares, pessoas muito simples ou até ignorantes. Então, Kardec vai chamar, nos tópicos todos, o leitor a usar a lógica, a fazer a análise fria dos fatos e das condições, enfatizando, por exemplo, eu tenho uma listinha aqui, né?
que as mesas girantes pareciam ser um fenômeno físico à primeira vista, depois pareciam ser um fenômeno psicológico, depois surgiu a hipótese espírita, ou seja, ninguém chegou lá pensando, bom, os espíritos, os fantasmas estão aqui fazendo as mesas tremerem e rodarem. Não, observou-se o fato e a partir do fato, aí tem uma frase que Kardec diz assim, sem que ninguém havia pensado em espíritos, a própria palavra surgiu do fenômeno. Ou seja, Kardec está enfatizando exatamente o quê? O fenômeno é a raiz da doutrina dos espíritos. É a observação de como acontece a experiência religiosa, como acontece a experiência espiritual mediúnica. A partir da observação dessa ciência dos fatos espirituais, né? E a gente pode ver o desdobramento disso em Frederick Myers, a gente pode ver o desdobramento disso em William James, em uma série de autores ali já 40, 50 anos depois de Kardec, que vão trabalhar ainda com esses fatos, a parapsicologia, tudo isso surgiu dos mesmos fenômenos, né? De refinamentos dos estudos desses mesmos fenômenos até chegar, por exemplo, em Ian Stevenson e uma série de outras pesquisas mais recentes que se faz de experiência de quase morte. Tudo isso é a proposta de Kardec. A gente volte ao fenômeno, faça a observação do fenômeno e, a partir da observação, tire as conclusões filosóficas pertinentes e das conclusões filosóficas pertinentes brota uma espiritualidade, uma religiosidade. Tá? Isso aí é um ponto recorrente. Né? No tópico 5, tem uma frase aqui que vale a pena destacar, né? Quase ao final do tópico 5. Em alguns casos, essas respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, pensamentos tão elevados e sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade, e de outras vezes as mesmas respostas são tão levianas, frívolas, triviais, que a razão se recusa a acreditar que possam proceder da mesma fonte. Bom, isso aí é precioso, porque mostra para nós que a análise do fenômeno não é só a análise do fenômeno enquanto material, enquanto empírico, né? Não é só o lápis escrevendo, a mesa, o transe mediúnico, é principalmente também a análise do fenômeno inteligente, a análise da informação que está sendo apresentada. Tá? Aí passamos ao tópico 6, que é a filosofia dos espíritos. Pulando o tópico 6, que a gente vai tratar mais à frente, vamos ao 7, que tem, por exemplo, os erros dos sábios, dos cientistas naturais, ao tentarem julgar o espiritismo. Nós temos, do 8 até o final, nós temos sucessivas revisões lógicas que Kardec faz de críticas à doutrina espírita. Por exemplo, uma crítica recorrente à época e ainda, lamentavelmente, uma crítica que existe, é a influência demoníaca, né? O trabalho de Satanás, do diabo, persuadir as pessoas de que os espíritos podem se comunicar. Eu ouvi isso de pessoas que eu considerava muito inteligentes, e tenho certeza que muitas pessoas já ouviram coisas semelhantes por influência da teologia, daquilo que se aprende da teologia cristã tradicional, da teologia poderia ser judaica ou islâmica tradicional. Né? A essa crítica, Kardec responde assim, bom, mas então Satã é um supremo incompetente, supremamente ilógico, porque ele recomenda o bem, a caridade, a honestidade, a justiça, o cumprimento do dever, a fé e a esperança em Deus. Quer dizer, que Satã é esse que faz o trabalho oposto ao que ele deveria fazer. E pior, se Satã nos inspira ao bem, se a razão reconhece que aquela inspiração ela é boa e só promove a virtude, então nós deveríamos acolher a inspiração de Satanás, porque ele não é um espírito mau, ele produz o bem, ele faz o bem. Né? Outros pontos interessantes também que vale a pena, charlatanismo, né, um ponto muito interessante. Kardec fala, bom, as pessoas gastam inúmeras horas com isso, de graça, e esse é um tipo muito ilógico de charlatanismo, que o charlatão,
ele quer persuadir as pessoas, quer tapear as pessoas para obter alguma coisa com isso. Quer dizer, as críticas, elas se revelam fracas. Mais para o final, lá pelos tópicos, por exemplo, 15 e 16, Kardec vai tocar na seguinte questão, das alternativas à explicação desses fenômenos. E vai dizer o seguinte, bom, as alternativas são fracas. As alternativas parecem não explicar suficientemente o fenômeno. Isso aqui não é uma defesa só, tá? Isso aqui é uma forma correta de proceder. Kardec está aqui dando uma aula de metodologia. Você tem que levar em consideração a crítica. Quando São Tomás de Aquino escreve, por exemplo, a Suma Teológica, que é um livro complexíssimo, dos mais profundos que existe e dos mais rigorosos que existe, ele começa sempre defendendo a hipótese contrária, né? Aí a gente se assusta às vezes, né? Tomás de Aquino começa assim, Deus não existe, né? E temos ótimos argumentos para dizer que Deus não existe. Esse, aquele. A gente diz assim, que isso, São Tomás? Né? Esperava alguma coisa diferente de você, esperava mais de você. E a gente fica mexido porque são bons e consistentes argumentos contra a existência de Deus. Aí depois tem as antíteses, né? Vamos ver se esses argumentos eles resistem às últimas consequências. Aí você vai vendo que o argumento ele vai desmoronando em face da antítese. E no final a conclusão é de que a prova da inexistência de Deus fracassa por falta de subsídio lógico. Mas é caritativo e é honesto, intelectualmente honesto da parte de Tomás de Aquino, que ele apresenta os argumentos contrários na sua grandeza, na sua força, e mostra que eles são insuficientes, mas ele não desqualificou esses argumentos contrários. Então, principalmente nas introduções, né, a gente vai ver isso de novo no Livro dos Médiuns, por exemplo, né? A gente vai ver que as introduções elas tratam dos opositores do espiritismo, tratam das hipóteses alternativas. No Céu e Inferno, a questão do panteísmo, que a gente já discutiu, que retorna ali e é tratada por Kardec, e ela é varrida para fora da discussão, porque ela não é capaz de responder aos fatos. Ela não satisfaz, não é porque ela é rejeitada de maneira dogmática. Então, é assim que se procede. E nós temos que proceder exatamente dessa maneira, da maneira que Kardec procedia. Coloque aqui os argumentos pró, mas coloque também os argumentos contra. E diga por que os argumentos contra não são suficientes. Por que eles são pobres. Então, o espírita ele tem que se preocupar com Richard Dawkins, né? Com o gene egoísta do Richard Dawkins. Ele tem que ter uma resposta para isso. Ele tem que ter uma resposta para argumentos psicologizantes que tentam transformar a crença nos espíritos e a ideia de que existem espíritos que se comunicam como uma espécie de fenômeno de transferência, de uma fantasia, um totem, né, no qual as pessoas acreditam por causa de alguma necessidade psicológica, alguma fraqueza psicológica. O espírito tem que responder às alternativas, às teses sociologizantes ou antropologizantes, que vão dizer que não, está incutido na cultura desde sempre, as pessoas vêm acreditando nisso, e isso não sai de nós e tal, né? Quer dizer, são teses muito fracas, geralmente dogmáticas, mas precisam ser bem apresentadas, né, em toda a sua completude, para que depois sejam rebatidas de maneira argumentativa. É assim que Kardec procede, e isso é filosofia, isso é investigação racional da realidade. E tem muita gente que enche a boca para dizer que tem fé raciocinada e não faz investigação racional de nada, não faz análise de argumento nenhum, não lida com as ideias opostas, né? Ou então simplesmente varre as ideias opostas para debaixo do tapete. Pois bem, isso não é a fé raciocinada, é a fé aceita de maneira dogmática, de maneira autoritária. É, de novo, a repetição do que nós viemos fazendo há 10.000 anos em matéria de religião. Isso não é novidade, não é nenhum progresso em relação ao que existia 2.000 anos atrás ou há 1.000 anos atrás. Tá? Então, no tópico 13, é muito interessante, Kardec vai falar do Espiritismo como uma ciência do infinito. Ele não explica muito bem o que é isso, mas ele dá a entender que não é fácil se adquirir a ciência do infinito.
pelo próprio termo infinito, pressupõe-se de maneira muito evidente que, inclusive, não é possível adquirir uma ciência que seja infinita ou cujo objeto de investigação seja infinito. Pois bem, então o espiritismo não pode ser dominado por ninguém. Assim como uma boa filosofia não pode ser, assim como uma boa religiosidade não poderia ser, ou o todo da ciência não pode ser, porque trata da vastidão da verdade, da vastidão da complexidade do cosmos, e isso não pode ser abarcado por mentes humanas extremamente limitadas, finitas, é pelo menos o estágio atual da nossa consciência, né? Poderá talvez no futuro ser, mas atualmente é claro que não pode. Isso ajuda a gente a lembrar de novo, como a definição pré-socrática de verdade. Filosofia é a busca da verdade. Não é a verdade. A verdade não está nas nossas mãos. Nós não temos posse da verdade. Eu não sei qual é a verdade. Vocês não sabem qual é a verdade. Kardec não sabia qual era a verdade. Os espíritos perfeitos, eles podem conhecer a verdade, né? Na nossa condição, o que nós podemos é buscar a verdade no máximo da nossa racionalidade, no máximo da nossa boa fé e da nossa boa observação. Nós continuamos no norte da bússola, buscando explorar a verdade, buscando estudar e conhecer, com a humildade de que o mais avançado de nós, o mais sábio de nós, ainda está no começo da caminhada. É aquele aluno do pré-primário que começou a aprender as letras e às vezes ele olha arrogantemente para o coleguinha do lado e fala: não, eu já tenho 4 anos, já tenho 5 anos, você só tem 3. Eu sei as letras, eu conheço, consigo juntar B com A e fazer bar, e você é um ignorante, você não sabe nada, né? Então, esse é o estado do homem na Terra. É o estado de que a suprema inteligência, como diz Pascal, né? Pascal em vida disse isso, e de certa forma algumas mensagens dele na codificação refletem essa ideia, né? A suprema inteligência na Terra, ela está a uma distância da perfeição que é incomensurável e está a uma distância relativamente pequena da ignorância total e da maldade total. Então a gente precisa se colocar no nosso lugar, se colocar em perspectiva que, enquanto seres terrestres, né, nós estamos sempre como aprendizes do nível bem básico da realidade, da ciência, da verdade, da religiosidade humana. Por fim, vamos então ao ponto número 6, que é a filosofia dos espíritos. A gente vai observar, eu vou citar alguns pontos, não vou me demorar muito, tá? Que essa filosofia dos espíritos, ela tem algumas características bem explícitas. Ela é platônica, no sentido em que platônico é idealista, racionalista, autocrítica e espiritualista. Tudo isso junto, tá? Mas ela é também uma filosofia eclética, uma filosofia que, no sentido mais do século XX, a gente poderia chamar de pragmática. Mas no sentido do século XIX, isso é um anacronismo. A gente nunca usa termos futuros para fazer juízo do passado, né? Então, no termo de Kardec, na época de Kardec, isso corresponderia a uma filosofia eclética. O que é uma filosofia eclética? Conforme ela foi concebida pelos filósofos, né, pelos iluministas franceses da geração de Voltaire em 1730, 1740, e que vai ser uma filosofia extremamente bem-sucedida até depois da Revolução Francesa e o comecinho do século XIX. Filosofia eclética é aquela filosofia não sistemática, não viciada por um princípio único, mas que está aberta a acomodar ideias diferentes, desde que essas ideias se provem verdadeiras na prática. Então, newtonianismo, a filosofia de Isaac Newton, a física de Isaac Newton, parecem ser, ou têm indícios de ser muito verdadeira no campo
do funcionamento dos objetos naturais. Então, isso é uma verdade. Por outro lado, eu acredito em Deus e na revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus. O que o filósofo iluminista fazia? Eu tenho aqui dois princípios que parecem não ter nada a ver um com o outro, e eu preciso de alguma forma acomodar esses princípios. O que o sistemático fazia? O sistemático, ele ignorava tudo que não encaixasse naquele princípio único, naquela ideia que era a base única do seu sistema. E muitas vezes os sistemáticos, eles eram dogmáticos. E os ecléticos, eles, de certa maneira, às vezes faziam uma salada esquisita, mas eles tinham muito mais abertura intelectual, que estava assim up to date, né? Uma abertura intelectual que era conforme a nova era científica. As pessoas tinham que estar abertas a julgar e criticar e abandonar os seus princípios prévios. Então, nesse sentido, os espíritos, de uma maneira muito sagaz, eles enfocam sempre a prática, os resultados daqueles princípios que eles estão esposando, de maneira concreta. Qual é o efeito que isso faz sobre o caráter humano? Qual é a melhor religião de todas? Aquela que faz melhores os seres humanos, etc, etc, etc. É sempre o resultado, é sempre a consequência, é sempre o benefício. O fruto é sempre o fruto, bom ou mal, podre ou doce, que me permite julgar a árvore. Eu não julgo a árvore e a partir da estirpe da árvore, do pedigree da árvore, da procedência da árvore, da localização em que a árvore foi plantada, quem famoso que encostou na árvore. Não é a partir da árvore que eu julgo o fruto, né? Essa árvore é sagrada, então o fruto tem que ser bom. Isso é dogmatismo, né? É o princípio regular os resultados. E a mente aberta, a mente científica ou esse ecletismo filosófico significa, bom, vamos ver se o fruto é gostoso, nutritivo, se tem vitaminas. Se tem tudo isso, a árvore pode ser meio feinha, ela pode estar plantada num lixão, mas ela está funcionando muito bem, ela está apresentando bons resultados. Então, essa saúde concreta, empírica, prática, isso está o tempo todo nas entrelinhas da filosofia apresentada pelos espíritos. Mas tá, vamos a ela mais diretamente. Alguns pontos interessantes aqui, então. O mundo espiritual é o mundo normal, tá? Primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo material poderia não existir ou deixar de existir ou jamais ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual. Quem que disse isso? Platão. Né? Assim, ipsis literi, exatamente isso. Tá? Por quê? Porque o mundo das formas materiais é o mundo da transitoriedade, da agregação e desagregação das formas. E quando você não tem forma, a cadeira vira uma massa de escombros que não faz sentido e não serve para quase nada. Mas quando você dá a forma, a coisa é consistente. Ora, conclui Platão, então o elemento ideal ou espiritual ou mental, ele é eterno e o elemento material é um tipo de subproduto ou cópia daquele elemento básico. É isso que o Kardec está dizendo, isso ipsis literi, exatamente da mesma forma. Próximo ponto. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui, ponto fulminante aqui, a liberdade. Ou seja, a morte não é para ser temida, não é para ser sofrida, não é para ser uma questão, mas ela é essencialmente a libertação dos espíritos, o retorno dos espíritos ao seu estado normal, ao seu estado de natureza, à sua pátria verdadeira. Então, isso recondiciona, reconfigura completamente o nosso entendimento da questão. Né? Interessantemente, às vezes a gente esquece que a filosofia espírita, os princípios espíritas, quando incutidos na pessoa, quando a pessoa vem a compreendê-los corretamente, quando a pessoa se conscientiza dos princípios, o efeito disso é necessariamente consolador.
é imediatamente consolador. E às vezes a gente dá tratos à bola para tornar acessível ao público, para tornar prático, o que, na essência mais pura da teoria, já é prático, já é imediatamente aplicável. Né? O entendimento já te consola. Você não precisa fazer uma palestra ou fazer um texto poetizado, emocionante, ou tentar comprar o sujeito com um envelope, às vezes, mais espetaculoso. Né? 2 pontos à frente. A alma é um espírito encarnado, aquilo que a gente colocou hoje, né? A pergunta de hoje. Sendo o corpo o seu envoltório. Né? O corpo é o revestimento da alma. A gente poderia dizer, fazendo análise depois da literatura espírita posterior, inclusive posterior à descoberta do DNA, por exemplo, Joana de Ângeles, vai dizer o seguinte: o corpo é uma expressão, é uma imitação genética, é um arranjo cromossômico celular daquilo que o perispírito está dizendo, daquelas informações que estão contidas no perispírito. Né? Então, claro, as ferramentas, os bloquinhos de Lego são dados pelos pais. Quem vai organizar esses bloquinhos e escolher a forma ou dar a forma com dificuldades, deficiências, talentos, é o espírito, é o perispírito, né? A parte mais materializada do espírito. Bom, pulando mais né? 2 tópicos à frente. Tem assim o homem 2 naturezas. De certa forma, metaforicamente, né? Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. Quer dizer, o homem ele não vai abandonar totalmente os instintos depois da morte, porque a gente entende também, principalmente depois dos avanços da psicologia, que nós não abandonamos os nossos hábitos, mesmo quando nós não temos causa material para os hábitos. Então, a gente vai ver que a situação, às vezes, dos espíritos, ela parece muito materializada por causa de condicionamentos mentais. Né? Então, pode haver uma certa relativização desse conceito. Pulando mais 2 tópicos. O espírito não é, desse modo, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, pode ser apreciado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Isso é uma verdade absoluta entre os espíritos. Uns e outros tocam-se uns aos outros, ouvem uns aos outros, comunicam pelo pensamento, mas também ouvem sons, não pelo aparelho auditivo, naturalmente, né, pelo nervo óptico, mas têm sensações, obviamente, desmaterializadas, mas possuem sensações. Assim como Platão já tinha percebido, assim como Plotino, como Próclo, como Jâmblico já haviam percebido, assim como Dante Alighieri vai retratar na sua Divina Comédia, em que há sons, há gritos, há dores, há fumaça, e a atmosfera está mais ou menos pesada, o toque é áspero ou é gelado, né? Toda essa riqueza de sensações, por óbvio, não pode ser física, porque são sensações e sensações não pertencem ao campo da matéria. A matéria não sente, a matéria é morta. O que sente é o espírito, o que pensa é o espírito, o que deseja é o espírito. Então, o corpo ele condiciona as sensações e os desejos, mas ele não cria sensações e desejos. Matéria não é capaz de criar sensação, desejo e ideia. A matéria não é espírito, justamente. Esse é um ponto básico da diferença entre matéria e espírito, desde Platão, também aqui em Kardec. E aqui, claramente, nesse ponto, ele está respondendo a alguns filósofos da época, também alguns religiosos da época, que vão dizer que a alma não possui nenhuma expressão física, nenhuma circunscrição corporal. A alma não tem corpo, não tem rosto, é uma espécie de clarão, ou então uma espécie de ideia pura, que não tem nem lugar, ela não está em nenhum lugar, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pois bem, por que surgiu essa ideia?
Em primeiro lugar, porque é uma ideia abstrata, filosófica, desvinculada daquilo que as pessoas dizem quando elas têm relações com os espíritos. Qualquer um que já teve uma aparição, já viu uma aparição, diz que ou ouve uma voz, ou sente um toque, ou um arrepio, ou vê uma pessoa. E discrimina a pessoa como que era, como é que estava vestida, como que era o cabelo, etc, etc, etc. Além dos fenômenos nos dizerem isso, essa abstração do espírito como pura ideia, que não é nenhuma substância, que não tem, digamos assim, individualidade e circunscrição, ela se aproxima mais confortavelmente ou do panteísmo, em que o espírito está diluído em tudo, ou ela reflete, por exemplo, aquela velha ideia teológica de que nós, quando morremos, nós ficamos com nossa alma, nosso espírito adormecido, porque não tem corpo, então não tem como ter vida e sensação sem corpo, esperando a ressurreição da carne. Então, há uma tentativa aqui também de varrer a vida dos espíritos para debaixo do tapete, eliminar a possibilidade de uma vida dos espíritos. Se o espírito não tem corpo, ele não tem vida, ele não tem sensação, né? Essa seria a teoria. Muito bem. Continuando mais 2, 3 tópicos para frente, os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia dos espíritos, da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da reencarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se várias vezes até que hajam atingido a perfeição absoluta possível aos espíritos, né? É uma espécie de peneira ou depurador, de onde saem mais ou menos purificados. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa reencarnar no corpo de um animal. Esses princípios que vão ser defendidos pelos espíritos, eles foram defendidos também 80 anos antes pela teologia natural, ou pela teologia racional, por exemplo, de Lessing. O Gotthold Ephraim Lessing foi um importante pensador alemão, dramaturgo também, um poeta, um romancista alemão, que trabalhou com a ideia de reencarnação de uma maneira pioneira e revolucionária, e veio a afetar toda uma geração de filósofos e poetas, fazendo com que muitos deles viessem a acreditar na reencarnação, entre várias outras ideias teológicas. E ele explica a reencarnação como a explicação metafísica para a ideia de progresso. Existe o progresso indefinido porque existe a reencarnação. Se não, o progresso indefinido é uma promessa vã, ou ele só faz sentido num sentido material, ou seja, sentido social, né? A geração futura vai progredir e vai entender essas questões, mas a nossa vai morrer e vai acabar e vai passar, né? E não faria sentido, de acordo com a bondade de Deus, com a justiça de Deus, que nós, algumas gerações estivessem destinadas a não conhecer as leis de Deus e praticar barbaridades, porque não conheciam as leis de amor, de justiça, de caridade, lei de adoração, etc. e tal, a lei do trabalho. Enquanto que outras gerações futuras são abençoadas com o privilégio de conhecer toda a verdade e estarem libertas, estarem livres das compulsões, das paixões. Quer dizer, isso é uma estrutura radicalmente injusta, inclemente, impiedosa e que corresponde à visão materialista das coisas. Ao contrário, o Espiritismo vai pregar, de acordo com uma teologia racionalizada, que o progresso se explica porque cada pessoa individualmente tem a oportunidade de experimentar o progresso, de despir-se dos velhos preconceitos, dos velhos hábitos e adquirir novos. Muito bem, esse foi então o panorama geral da introdução do Livro dos Espíritos. O que a gente percebe? Que este livrinho, desde a introdução, que alguns consideram às vezes só uma preparação de terreno, meia boca,
nós já temos aqui questões filosóficas muito bem exploradas, esmiuçadas pelo autor, e nós temos também um resumo que ajuda a gente a entender, dentro do quadro maior da tradição filosófica, onde está inserida a doutrina espírita. Ela está muito próxima do idealismo, de todas as formas de idealismo que já existiram, todas as formas de platonismo e neoplatonismo que já existiram, também todas as formas de ecletismo ou de empirismo, no caso de olhar para as coisas e tentar extrair as conclusões das coisas e não através de princípios dogmáticos. Eu vou parar por aqui agora para ver se a gente tem mais uma ou outra questão. Nós temos duas pessoas que querem fazer pergunta. A primeira, vou passar a palavra para a Flávia. Pode falar, Flávia. Humberto, você pôs meu cérebro em ebulição, né? A gente fica aí filosofando nessa dialética, você fala uma série de coisas, aparece um monte de coisas na minha cabeça. Eu estava conversando com outro colega também, animado com a questão espiritual e filosófica da nossa doutrina. Qual você acha que foi a estratégia de Kardec na introdução, ele não ter citado as filosofias orientais? Porque teria uma afinidade com doutrinas orientais, filosofias orientais, que já admitiam a reencarnação, se bem que com viés de reencarnação em outras espécies, de vida após a sobrevivência do espírito pós-morte. E a gente ficou, eu e o meu colega, nos debatendo qual seria a estratégia que Kardec pensou. E nós levantamos 3 pontos, né, na nossa dialética ali. Talvez um desconhecimento das filosofias orientais, então ele não teria cabedal para colocar, talvez isso em parte. Segundo, uma estratégia realmente de não mencionar nada, sabendo que o europeu que ia ler a obra ia achar tudo aquilo muito exótico, muito místico, muito diferente da proposição e talvez refutasse o escopo científico como um dos pilares. Então, talvez essa proposição de afastamento de um exotismo. E o terceiro ponto, de não estimular um sincretismo, para daí alguém pensar, olha, tudo bem, mas olha, o hindu fala isso há não sei quanto tempo, as filosofias chinesas já pensam em uma série de coisas, e fazer uma tendência a uma leitura que desse margem a uma coisa dogmática, né? Porque as revelações, por exemplo, para Muhammad, o profeta Maomé, para o Muhammad, elas foram feitas de lá para cá e não são questionadas, são dogmas. As revelações feitas ao Dalai Lama são revelações, não são questionadas. Revelações ao Buda também não são questionadas. Então, a terceira hipótese que nós levantamos era que, eventualmente, ele não quisesse esse caráter de imposição dogmática. Então, ficamos pensando, só realmente falando com Allan Kardec, o que será que foi que ele não citou as filosofias orientais, né? Qual é a sua percepção desse tema? O que você considera dele deliberadamente não ter falado nada de filosofias orientais em algum momento? Você pensou alguma coisa sobre esse tema? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Ótima questão, né? Em primeiro lugar, eu não tenho resposta para essa questão, mas eu penso nela mais ou menos de acordo com a linha que você ofereceu, né? Quer dizer, quais são os fatos que podem justificar essa resposta? Isso aí só o Kardec vai saber, né? A gente teria que perguntar para ele. Agora, há alguns fatos concretos que a gente precisa levar em consideração. Um deles, o fato de que não existia conhecimento sobre essas religiões. Ou esse conhecimento ele era extremamente pobre. Hoje em dia, se a gente for perguntar para um indologista ou para um budologista, o que as pessoas daquela geração de Schopenhauer, por exemplo, falam um pouquinho sobre budismo, né? Mais ou menos da época de Kardec, né? 30 anos ali antes de Kardec, e essas pessoas são especialistas no pensamento indiano, no pensamento budista, vão dizer que eram péssimas ideias ou que era uma visão extremamente errada daquilo que o budismo realmente dizia ou que os Vedas, os Upanishads realmente diziam. Por quê? Os textos que se tinha na época de Kardec, aliás, até depois de Kardec, até o começo do século XX, eles eram todos textos de missionários evangélicos ou jesuítas que iam para a Índia, iam para a China, para o Japão,
E aí eles faziam uma tradução, às vezes meia boca, e uma tradução que colocava em termos cristãos muitas das ideias dessas outras religiões. Às vezes de uma forma pejorativa, né, mostrando que essas religiões eram mais pobres, ou às vezes de uma forma falsa ecumênica, né, ou de uma forma de falsa filosofia perene, forçando muito a barra para encaixar essas religiões na tradição cristã, né? E essa forçação de barra, ela acabava vendendo a ideia de tipo, vejam, todo mundo está dizendo a mesma coisa, né? Os budistas, eles acreditam em Deus, Deus é bom e tal, né? A gente sabe que não é exatamente assim. Existe uma fonte do bem, que a gente em algum sentido pode se entender como Deus, mas é um conceito radicalmente diferente do conceito judaico-cristão, né? O conceito espírita também é bem diferente do conceito judaico-cristão. Então, quer dizer, complexificaria muito e afastaria muito do escopo daquilo que podia ser responsavelmente feito pelo Kardec, né? Então, acho que essa é uma das tentativas de responder a questão. Ignorância que existia em relação a essas outras religiões. Material muito panfletário, muito superficial, muito de manual introdutório sobre elas, e você não tinha fontes diretas ou textos de alta qualidade, né? E pessoas eruditas nesses textos que pudessem conversar com Kardec, por exemplo, né? Uma outra questão também que a gente pode considerar, que é importante, é que Kardec talvez não tivesse concentrado tanto, ou tivesse concentrado menos sobre a exploração ou estudo da tradição cristã, se não surgissem ali naturalmente alguns apontamentos dos próprios espíritos. E aí a gente pode se questionar por que era assim. Por que os espíritos são de santo fulano, santa fulana, né? Padre fulano, bispo fulano, né? E não são espíritos do Dalai Lama, do Sheik não sei lá das quantas e tal, né? Do Shankara, né? Por que esses espíritos não apareceram para se comunicar? Até apareceram um pouquinho, na Revista Espírita aparece um pouco mais, né? Mas Kardec, por algum motivo, selecionou aquilo que era mais canônico também, né? Eu acho que isso pode ser o viés histórico, mas eu acredito fortemente num fato que a gente conhece hoje bem, que é o viés mediúnico, que o médium ele não facilmente consegue receber ideias com as quais ele não tem familiaridade nenhuma. Então, no processo reencarnatório desses médiums ali disponíveis, a gente pode dizer que eles estavam muito apegados à tradição cristã, à cultura ocidental, e por isso os espíritos que estavam próximos a essa tradição tinham mais facilidade de se comunicar também. Isso era preferível, até porque a filosofia ela já é universalista. Então você não precisa provar isso na prática ou empiricamente citando um membro de cada religião. Se você tem princípios universais, estão todos englobados, né? Eu discuti isso exaustivamente dentro das minhas capacidades no meu livro A Filosofia Perene. Eu justamente vou tratar de princípios universais que estão presentes em todas as religiões, em todas as filosofias e que correspondem a uma emergência da verdade dentro das mais diferentes filosofias e religiões. Obrigado, Humberto. Nossa, Humberto, fantástico. Muito obrigada. Acho que colaborou bem. E você acha, fazendo rapidamente, você acha que a presença de tantos textos de santo isso, santo aquilo, santo isso, santo aquilo, seria porque vem de um enredamento da patrística, da escolástica, como numa teia crescente para culminar na revelação da doutrina? Você acha que esses pensadores da patrística e da escolástica aparecem tão frequentemente porque vem no encadeamento sequencial histórico? Você pensou alguma coisa nesse tema? Agora você falando me acordou para essa manifestação. Desculpa, viu, Fabrício, que pulei na frente. Imagina, Flávia, pode falar. Obrigada, Humberto. Se a gente estuda a vida e a obra desses autores, uma coisa que o espírita geralmente não faz, né? Bom, se são esses que estão se comunicando, como é que eu posso não estudar Pascal, Rousseau, Agostinho, etc, 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 né? A gente deveria ter curiosidade, pelo menos, saber o que essas pessoas pregavam. Mas estudando a vida dessas pessoas, a gente percebe que patentemente eram espíritos superiores. Os
superiores à média que eu digo, não eram espíritos perfeitos, tá? Eram espíritos missionários. Então, claramente, eles estão dentro do grupo maior que em todos os países, em todas as épocas, vem tentando trazer a mensagem do mundo espiritual, né? E aqui eles estão reunidos, estão enfeixados, uma parte grande, né, dessa comunidade global, talvez, ou talvez, inclusive, algumas dessas pessoas tenham também nascido como profetas israelenses, como Budas e Bodhisattvas no Nepal, né, sabe-se lá, e por uma questão de afinidade ideológica ou por afinidade mediúnica, eles aparecem com as suas roupagens patrísticas, neoplatônicas, santos católicos, etc, etc, etc. Humberto, pode falar, querido. Eu? O Richard. Eu falei Humberto? Desculpa, gente. Richard, pode falar. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos. Eu vou procurar ser objetivo, colocar tópicos, deixar que você filosofe. A primeira questão seria relacionada ao item 5, quando o Kardec está falando sobre causas inteligentes com relação aos fenômenos que se observavam, inclusive as mesas girantes, né? No finalzinho desse item 5, ele diz, dentro do contexto, admitamos até lá, ou seja, acredito que seja até o momento que se constate a existência dessa inteligência. Então diz, admitamos até lá a existência de seres distintos da humanidade. Nós sabemos que os espíritos constituem a humanidade desencarnada. Ele não tinha certeza nesta altura disso? Eu acho que aqui o termo simplesmente foi usado para a humanidade encarnada, tá? Ok. Quer dizer, o distinto da humanidade, quer dizer, outros tipos de entidades que não são nós, as pessoas do lado de cá, né? Ou os encarnados. Entendi. Mas pode ser que eu esteja errado, né? Mas me parece que é nesse contexto que está usando a expressão. Ok. Seguindo, no item 6 da introdução, o Kardec informa que na reentrada no mundo dos espíritos, a alma tem retratada na sua memória, e textualmente ele diz, todo o bem e todo o mal que fez. A minha preocupação aí é a seguinte, isso não levaria espíritos a situações de desespero e, eventualmente, de orgulho extremo? Nesse caso, a misericórdia divina não teria aí um papel importante a atuar? Se a tolerância é consequência da caridade, essa exposição, digamos, pública, não contraria isto? Ótima questão. A gente não sabe bem como isso funciona na prática. O que nós temos é literatura sobre a situação do lado de lá. E tirando em caso de catequese ingênua e dogmática, a gente deve considerar essa literatura como, de certa maneira, hipotética, né? Algumas pessoas consideram como se cada coisa que é dito sobre nosso lar ou por Manuel Filomeno de Miranda fosse factualmente exatamente daquela maneira. E essa ingenuidade, né? ou essa leitura mais precária do texto, ela vai inclusive levar algumas pessoas a rejeitarem esses livros fortemente. Não pode ser assim, porque está dizendo aqui uma coisa que não pode acontecer, etc. E tal, né? Então, tanto para um lado quanto para o outro, a leitura literal ela é sempre um empobrecimento radical de qualquer texto dessa natureza, que trata de coisas extremamente nebulosas, como a vida dos espíritos do lado de lá. Né? A gente sabe que mediunidade é um mecanismo precário ele mesmo. A gente sabe que os espíritos têm muita dificuldade de descrever a sua situação, tanto no céu e inferno quanto em outros trechos da obra de Kardec. A gente vai ver que os espíritos falam exaustivamente, não tem como eu dizer para vocês, é muito diferente,
eu sou a mesma pessoa, eu tenho os mesmos preconceitos, os mesmos vícios, mas ao mesmo tempo a minha visão das coisas está mudando radicalmente desde que eu cheguei, só tem uma semana que eu cheguei do lado de cá e tal. Então, quer dizer, parece que o negócio é intenso, não é banal, não é uma coisinha de nada a gente morrer. Então, quer dizer, muda alguma coisa, e muda muito. E os espíritos não sabem descrever exatamente quanto que muda. E a literatura, digamos assim, romanceada dos fatos do mundo espiritual, ela diz o tempo todo, é como se fosse, imagine o terráqueo, que eu não consigo descrever para vocês, mas por analogia, né, metaforicamente, André Luiz diz isso 10 vezes em cada livro, por exemplo, né? Então, claro, a gente pode questionar e deve questionar tudo, mas a gente tem que também ter uma certa sutileza intelectual para essa preparação de terreno que o autor está fazendo. O autor está confessando, olha, não é bem isso que eu estou descrevendo, estou fazendo uma descrição que é, assim, didática, que é para o entendimento da situação em que eu estou, né? Isso não deve ser entendido literalmente, porque senão a gente vira aquele fundamentalista que faz a leitura literal da Bíblia, né? O sujeito entrou dentro da barriga da baleia, o peixe gigante engoliu o Jonas, né? Quer dizer, é uma situação absurda e irracional, mas se você entendeu a metáfora e se você entendeu a história, a moral da história daquele livro, você vai ver que a coisa é um pouco mais profunda e tem substância por trás disso, né? Ok. Bom, finalmente no item 7, há uma pequena confusão com a relação, ou seja, a relação da doutrina com a ciência, porque o Kardec devia estar muito zangado com a turma da época, e ele diz que a ciência propriamente dita como ciência, portanto, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e seu julgamento, qualquer que seja, favorável ou não poderia ter nenhuma importância. A gente sabe que na Gênese, por exemplo, ele diz que ao espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. Nós temos aí uma evolução do pensamento dele e em função disso, uma mudança de opinião. Como é que você vê isso? Ótima questão. Isso aí deveria ser discutido, né, à torto direito o tempo todo no movimento espírita, né? São essas coisas que não se discute e isso gera esse empobrecimento filosófico do espiritismo, vai gerar falta de convicção, vai gerar desespero, falta de esperança no futuro, né? E todos esses resultados práticos, geralmente o sujeito aponta como culpa do intelectualismo dos espíritos, né? Na verdade, é culpa da ignorância dos próprios fundamentos da filosofia espírita. Porque se a gente lê conforme a letra, só tem duas alternativas. Kardec está em contradição, né? Ele não sabe do que está falando, está entrando em contradição, ou uma das duas é verdadeira e a outra é falsa, né? Ou o espiritismo deve se render ao que a ciência diz, ou o espiritismo deve negar o que a ciência diz, porque a ciência não sabe do que está falando. Se a gente lê conforme o Espírito, a gente vai ver justamente que, na Gênese, o que Kardec está falando? Que o Espiritismo é uma religião, é uma revelação racional, progressista, uma revelação que ela está de acordo com o movimento geral das ideias do progresso dos fatos, né? Então, é um contexto em que ele está falando da ciência. A ciência, nesse sentido, é o consenso ou o máximo conhecimento possível, o conhecimento mais rigoroso possível dos próprios fatos. Quando ele está atacando aqui na introdução do Livro dos Espíritos, os cientistas principalmente, a gente nota que ele está falando dos homens de ciência, não tanto da ciência. Sim. A ciência pode aparecer aqui como um sujeito abstrato, mas na verdade ele está atacando os intelectuais, os escolados, os acadêmicos, os professores, que ridicularizam e descaracterizam, desqualificam o espiritismo a priori, sem se dar o trabalho de ir a uma reunião observar os fatos, né? Então, nesse sentido, e ele vai dizer explicitamente isso, né? O sujeito ele pode ter uma sumidade de uma área, né? O maior
engenheiro do mundo, o maior astrônomo do mundo, e você jamais vai chamar ele para fazer uma cirurgia no seu olho. Né? Você vai chamar o cirurgião competente. Por outro lado, você nunca vai chamar o cirurgião para discorrer em matéria moral. Né? Então, você chama a pessoa que é competente naquela área. Nesse sentido, da ciência materialista, da ciência da natureza material, a que ele está se referindo o tempo todo aqui na introdução do Livro dos Espíritos, né? A ciência não tem muito o que se pronunciar em relação ao espiritismo. Mas, claro, uma ciência psicológica, uma ciência, né, espiritual, uma filosofia espiritual, como a que ele está criando do nada aqui, começando a criar aqui, seria o campo de estudo apropriado, em que aí sim a gente poderia fazer o uso do critério de validade dentro desse campo, dentro desse cânone. Só que justamente a coisa estava tão no começo que ela ainda não existia. A gente tem que lembrar que psicologia não existia. Né? A Revista Espírita é uma das primeiras revistas que tem o nome Psicologia, Revista de Estudos Psicológicos. Ok? Obrigado. Muito obrigado. Ok, próxima pergunta eu vou passar para a Elsoli. Pode falar, Elsoli. Oi, bem, obrigada, boa noite, obrigada por eu estar aqui, obrigada, Humberto, querido, obrigada a todas as pessoas, Fabrício, que é o nosso anjo bom mesmo. Então, quando foi comentado, né, sobre os preparadores, aqueles antecessores, né, da doutrina, assim, um pouco mais próximos, não próximos, tão próximos, mais ainda próximos, que eu penso já em outros também, como Emmanuel Swedenborg, etc. Os preparadores, né, Sócrates e Platão, ele tinha aquela diferença dos outros grandes filósofos também, todos eles espíritos muito elevados. Aristóteles, como o Humberto citou mesmo, estava por trás de muitas respostas ali. E também Pitágoras, né? Foram espíritos maravilhosos. Mas foi Sócrates e Platão mesmo que induziu a filosofia da alma. Eles vieram com essa missão, digamos assim, de a interpretação, né? Eles eram filósofos, mas eles se dirigiam mais ao o porquê da alma, o porquê as situações da alma, por que passa a alma, e esses conceitos claros de moral que mais se aproximava de Jesus. E é isso que eu queria dizer, a diferença, o porquê que eles foram citados e não talvez outros. E agora, com relação a uma outra coisa que foi colocada aí, sobre como é que foi falado, meu Deus, eu lembrei do livro de Leon Denis, sim, aquela senhora parece que é filósofa também, ela colocou, né, por que assim, não foi citado outras religiões e coisa e tal. As outras religiões, na realidade, todas elas, gotas de chuva em terra seca, são todas elas. Elas, na realidade, eram também preparadoras para o advento, porque não tinha como. Então, precisava existir, Deus fazer de uma forma bem feita, que houveram as religiões preparando, as filosofias preparando, que eram religiões, inclusive, filosóficas. Depois da morte de após a morte, aquele livro Depois da Morte, do Leon Denis, ele enfatiza as diferenças e pontos de aproximação das grandes religiões, a Índia, o Egito, Gália. Ela poderia, se ela não leu o livro, ela deve ler, Flávia, deve ler, viu? Porque realmente é muito bom, um livro maravilhoso do Leon Denis, que também foi um grande estudioso e continuador na doutrina espírita. Era isso só que eu queria, modestamente, sinceramente, que eu não sou filósofa. Exatamente. Eu concordo totalmente. Quer dizer, Leon Denis já começa a expandir
a aplicação da leitura espírita para as outras religiões. Faz isso com tanta competência, com tanta facilidade, tanta naturalidade, que a gente vê que, de fato, o caráter de universalidade da filosofia espírita, ele permite essa concepção que eu prefiro chamar, né, de uma concepção de uma filosofia perene, que pode ser vista em todo lugar e em todas as matrizes que, de alguma maneira, roçam, né, a verdade, né, chegam próximas da verdade em algum sentido. Às vezes, de um ângulo, a outra filosofia chega por outro ângulo, né, que é um pouco o que acontece também com o caso de Platão e Aristóteles. Você foi perfeitamente cirúrgica no ponto de que, com certeza, Sócrates e Platão, eles são mais afins com uma filosofia de tipo espiritualista e que particularmente está preocupado com os resultados morais da questão da reencarnação, por exemplo, da questão, né, do aperfeiçoamento moral do ser humano. Por outro lado, eu acho que Aristóteles merecia mais consideração dentro do movimento espírita. Porque, bom, a questão número 1, talvez tenha sido respondida por alguém muito parecido com Aristóteles, né? Quem que disse que Deus é a causa primeira de todas as coisas e inteligência suprema? Quem disse isso pela primeira vez foi Aristóteles, né? Então, eu acho que a gente, de certa maneira, deve a ele trazê-lo mais para dentro do movimento espírita, da reflexão e da meditação espírita. Então, agora a gente indo para a última pergunta, eu vou passar a palavra para a Elza. Elza, pode falar. Na realidade, não é uma pergunta. Primeiro, é agradecer muito. Eu amo poder... Eu saio correndo da outra reunião para entrar nessa. E só para lembrar, quando o Humberto comentou sobre o assunto de que Kardec, se ele tinha estudado antes, e que a gente não tem isso, não é muito claro, tem pedaços assim dessas pesquisas, do que Kardec fazia, do que ele estudou, como ele se preparou. Eu acho assim, bastante interessante que ele teve cuidado de deixar um catálogo razoável de literatura que as pessoas podiam formar, porque nem a gente lê as obras espíritas, mas a gente tem que estar aberto para ler todas as outras coisas. Então, se ele indicou, até eu anotei aqui, até estava passando agora há pouco para o Fabrício, ele indicou que se lesse o Alcorão, assuntos sobre Buda, a Bíblia da Índia, sobre Maomé, não é? Então, se ele passou para a gente, é porque ele já teve estudado isso. E como ele foi um profundo estudioso do mesmerismo, há muitos anos, então ele tinha já uma abertura muito grande para fazer o que ele fez, o que ele pesquisou e deixou. Mas esse estímulo, só que eu queria só deixar aqui, né, que eu me lembrei de falar desse catálogo razoável de estudos espírita, de estudos para compor a sua biblioteca espírita e fazer a sua mente, não é? Diante se realmente você está entendendo o que é o espiritismo. Ontem nós tivemos uns momentos com o doutor Leonardo, numa live que a gente já faz desde algum tempo, e ele mencionou muito, cada vez que ele tem que ler obras acadêmicas da profissão dele, que é psiquiatra, que eu acho que você conhece, né, Humberto? Ele fala assim que ele se torna mais espírita ainda, porque ele vê a doutrina espírita, os conceitos, em todas as áreas de estudo da psiquiatria ou outras obras que ele lê na academia. Então, isso dá para a gente um conforto de sentir que a doutrina espírita, pelo menos para mim, faz um sentido muito grande. E eu não vejo as obras espíritas como as obras religiosas. Eu vejo como filosofia, todas elas, e vejo como uma ciência psicológica, uma psicologia de vida. Né? Só isso que eu tinha para comentar. E obrigada, Humberto, faz muito bem para a gente. Obrigado a você. Saudade, Elza. Muito. Perfeito. O catálogo, inclusive, ele é muito ignorado e nós, no movimento espíritas, pelo vício de hiperconcentração, né? Uma certa limitação da visão apenas à literatura espírita, nós contrariamos e desonramos Kardec, que nos recomendou ler os opositores da doutrina espírita, nos recomendou ler as mais variadas coisas sobre magnetismo, sobre os outros fenômenos
espirituais. Hoje a gente poderia, necessariamente, teria que incluir parapsicologia, metapsíquica, a pesquisa psíquica, a pesquisa em reencarnação do Stevenson. A gente teria que se informar sobre todas essas coisas que tocam as franjas, digamos assim, da nossa compreensão de mundo. E era assim que Kardec fazia. Imagina se ele estivesse vivo, se ele não ia ler todas essas coisas e recomendar que a gente lesse essas coisas, né? E já adianto para vocês que o nosso próximo encontro de semana que vem vai ser sobre a literatura da época de Kardec, a filosofia da época de Kardec. A gente vai dar uma pausinha no Livro dos Espíritos e vamos fazer uma consideração ali de como Kardec deve ter formado a sua mente e o seu caráter. Super, Humberto. Então, gente, agora eu vou convidar todos vocês para se unirem a nós e convidar a nossa querida Elza para fazer a nossa oração de encerramento do nosso encontro da noite de hoje. Elza, com você, querida. Abre o microfone, então. Obrigada pelo convite, Fabrício. Então, nós vamos fazer um momentinho de nós para nós mesmos. Primeiramente, para arrumar a nossa casa, para daí abrirmos o nosso coração, para deixarmos o sol de Jesus entrar. Esse sol que abraça, que aquece, que ilumina, que mostra a direção e que faz com que possamos enxergar à nossa volta o quanto nós somos agraciados pela bondade do Criador, que nos criou células únicas neste universo grandioso. Ó Mestre Jesus, que beleza podermos estar unidos em Teu nome neste momento, ampliando os nossos horizontes de amor, de fraternidade, nos unindo em nossos lares, em nossos países, como uma gigante malha espiritual. E essa malha brilha e ela é forte, e ela vem e nos acomoda de uma forma que sim, nos sentimos a segurança de estarmos abraçados no mesmo ideal, servindo ao mesmo Senhor, que é aquele que nos traz todos os ensinamentos do bem viver, para que busquemos a felicidade futura, mas ela começa agora, nas nossas mudanças de pensamentos para melhor, moldando as nossas arestas, lapidando esse diamante que somos, ainda envoltos no carvão. Ó Jesus, que bom te conhecer! Que bom te conhecer através desses estudos que nos clarificam situações em nosso íntimo e nos vislumbramos como parte desse todo maravilhoso do universo. Jesus querido, a nossa gratidão. A cada irmão aqui presente, unido, que o Senhor possa derramar as bênçãos salutares, iluminando o corpo e o espírito, para que haja esse equilíbrio perfeito, tão necessário no dia a dia. Abençoa nosso Humberto, que nos traz tão graciosamente essas aulas acadêmicas para os nossos corações, no conforto dos nossos lares. Abençoa o Fabrício, que tão carinhosamente está sendo uma ponte de luz entre a necessidade do aprendizado e entre aqueles que nos trazem essas benesses. Nos sentimos tão agraciados, Senhor, tão agradecidos por tudo. E pedimos que o Teu amor imenso possa estar com nossos entes caros nos dois planos da vida, com nossos amores distantes, com nossos filhos, com nossos amigos queridos, onde quer que estejam, recebam dos nossos corações as nossas vibrações de gratidão. Assim, Jesus, pedimos aos benfeitores amados, aos nossos filósofos desencarnados, que nos auxiliam nesse estudo, a permissão para encerrarmos o estudo dessa semana. Ser conosco, Jesus querido, hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Fabrício,
Posso falar só um minutinho? Sim, claro, fica à vontade. Queria convidar todos que quiserem. O Humberto vai dar uma palestra no sábado, às 11 horas da manhã, horário aqui de Nova York, pela Federação Espírita Americana, uma palestra sobre, em inglês, né, Evidence and Arguments for the Immortality of the Soul. Então, sábado, 11 da manhã, horário de Nova York, uma palestra do Humberto, para os que quiserem assistir. Obrigado. Super, obrigado, João. Humberto, quer fazer alguma consideração final ou podemos encerrar? Estou satisfeito. Então, tá bom, gente. Então, uma boa noite. Que Deus guarde todos vocês e nos encontramos novamente na próxima semana. Até quinta-feira, que Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, beijo. Obrigada.